Boa noite, irmãos. O meu desejo nessa noite é que a graça e a paz de Jesus Cristo possa entrar na sua casa neste momento. É uma alegria estar aqui nessa noite, porque eu quero repartir com você uma palavra de Deus ao seu coração. Eu peço a Deus que essa palavra venha trazer nessa noite cura, transformação e santidade. Eu quero convidar aos irmãos para que possa abrir sua Bíblia, você que está em casa, no livro de Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupado o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário conforme com os últimos contratados e termine com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram o que tinha sido contratado primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a cada um: amigo, não estou sendo injusto com você. Você concordou em trabalhar por 1 denário. Receba o que foi dito. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar diante da sua palavra. Pai querido, nesta noite, Senhor, quero pedir que o Senhor abra o céu, Senhor, sobre nossa cabeça, e que nós possamos, Senhor, mergulhar nessa palavra e entender, Senhor, os segredos do teu coração. Pois, Senhor, sabemos que o nosso coração é enganoso, mas o do Senhor é reto, perfeito e justo. Por favor, Senhor, abençoe a cada irmão que está hoje assistindo essa live, Senhor, na sua casa. Que a tua presença, Senhor, pode ser notória na casa de cada um, e que essa palavra possa ferver o coração dos meus irmãos, e que eles possam despertar para o que é realmente necessário, que é a busca do reino de Deus. Nós te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, é um privilégio para mim estar aqui nessa noite e repartir essa palavra do céu com você. Quero agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer ao pastor Marcelo, o nosso pastor, o meu pastor, por essa confiança de estar aqui e repartindo essa experiência com Deus. Eu aprendi que nós devemos parar de correr atrás de experiência que outras pessoas têm com Deus. Eu tenho que ter a minha experiência com Deus. Amém, meus irmãos? Diante dessa palavra, eu gostaria, meus irmãos, de ressaltar com você apenas 3 itens, que é de suma importância na nossa vida para entendermos essa parábola, ou seja, esta história. A primeira, meus irmãos, nós podemos ver que ela se fala sobre a vinha, ou seja, de uma plantação. E eu coloquei no título dessa nossa ministração, Entendendo o Coração de Deus. Por quê? Porque eu acho interessante, eu como mineiro, como sou lá do interior de Minas, Deus é muito simples.
O plano de Deus na nossa vida é simples, porém, ele é claro e objetivo. Então, meus irmãos, eu queria ressaltar com vocês 3 itens que vai nos ajudar a entender essa mensagem de Deus para nós nessa noite. A primeira coisa, a vinha. O que significa a vinha do Senhor na nossa vida, nessa parábola? A vinha significa o reino do céu. A segunda coisa, o dono da vinha. O que significa nessa parábola? Significa o nosso Deus. E a terceira coisa nessa parábola, você vai perceber que fala sobre os trabalhadores. E os trabalhadores sou eu e você. Meus irmãos, e pensando nesses 3 itens, eu queria entender com você a seguinte coisa. O reino de Deus, nós percebemos que Deus, a partir do momento que nos criou, Ele já tinha no seu coração o amor e a misericórdia de ter a nossa presença com Ele para sempre, porque nós fomos criados para a sua honra e glória. Isso nós podemos ver lá no livro de Mateus, no capítulo 25, aonde fala que o reino de Deus foi preparado para nós desde o começo, desde o início dos tempos. E depois nós podemos ver no livro de Gênesis, no capítulo 3, aonde o nosso Deus colocou o homem e a mulher e disse a eles: vocês dominarão sobre a terra. Ou seja, Deus sempre se preocupou com o melhor para mim e para você. Então, nós somos herdeiros do reino de Deus, que é simbolizado nessa parábola que lemos aqui, a vinha, a plantação da uva. A segunda coisa, meu irmão, que eu gostaria de repartir com você é sobre o dono da vinha. Quem é o dono da vinha? É o próprio Deus. Ele é o dono da vinha. E Ele sempre nos espera de braços abertos. O nosso Deus, no Salmo 8, no verso 5, Ele diz que nós fomos criados pouco menores do que um anjo. E de honra e glória o nosso Deus nos coroou. Então nós somos criaturas de Deus, feito pelas próprias mãos de Deus. Então o plano de Deus para mim e para você é um plano de salvação. É um plano de vivermos com Ele todos os dias da nossa vida. O nosso Deus, Ele é como o pai da parábola lá do filho pródigo, que nos espera com o coração e os braços abertos para nos receber. Outra coisa, meu irmão, que desde o princípio nós podemos ver, lá no Salmo 81, no verso 13, onde diz: ah, se Israel me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu saciaria a fome deles e lhes daria o mel puro da rocha. Esse é o cuidado do meu Deus e do seu Deus para comigo. Lá em Lucas, no capítulo 19, nós podemos ver Jesus, quando ele avista Jerusalém de longe, Jesus olha e chora. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis trazer você como a galinha faz com os pintainhos e os coloca debaixo das asas. Veja então, meu irmão, essa é a figura do dono da vinha. Essa é a figura do nosso Deus, ou seja, do cuidado que Ele tem comigo e com você. E nós podemos perceber também, meus irmãos, nessa parábola, onde fala do tempo. E nós podemos ver que esse tempo cronológico, onde ele fala que o dono da vinha saiu de manhãzinha, eu imagino que por volta das 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 15 e às 17. O que isso significa nessa palavra, meu irmão? Que toda hora é tempo de salvação. Esse tempo também significa que o nosso Deus veio para todos. A princípio, ou seja, na primeira hora, ele veio para os judeus. Mas depois, ele veio para mim e para você. Ou seja, nós somos os galhos que fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Então, esse tempo cronológico simboliza que nós temos que buscar o reino de Deus enquanto é tempo. Ele é o dono da vinha que vai até a praça e procura os trabalhadores de manhãzinha, às 9, ao meio-dia e no fim da tarde. E o salário, meu irmão, que está nessa parábola, o que significa esse salário? E, meu irmão, esse salário que está simbolizado lá com 1 denário, significa o sangue de Jesus.
É esse o pagamento que o nosso Deus, o meu Pai e o seu Pai, deu para sermos livres e perdoados de nossos pecados. Esse é o salário que o dono da vinha tem para mim e para você. Não importa se você chegou primeiro ou se chegou por último. O nosso Deus tem salvação hoje para você e para mim. Basta você decidir e buscar o reino de Deus. E por último, meu irmão, claro e não menos que importante, a figura do trabalhador da vinha, que sou eu e você. Nós somos esses trabalhadores da vinha. Meus irmãos, ora nós estamos trabalhando na vinha, ou ora nós estamos na praça. Louvado seja Deus que eu e você estamos na vinha do Senhor, e que podemos comparar essa vinha também com a casa do nosso Deus. E o que simboliza a praça, meu irmão? A praça é um lugar de pessoas desocupadas. Como já vimos aqui na parábola, ela falou 2 vezes que as pessoas estavam na praça desocupadas. Ou seja, sem atividade, sem trabalho, sem um patrão. Lá em Filipenses, no capítulo 4, fala que a gente tem que ocupar a nossa mente com coisas boas, com coisas sãs, com coisas que edificam. Existe um provérbio no mundo que diz que cabeça vazia é oficina do diabo. Pois então, meu irmão, praça é lugar de pessoa desocupada. Praça é lugar de pessoa que não tem compromisso. Então essa figura do trabalhador que é convocado, que estava na praça, que seja eu e que seja você, que nós tenhamos a atitude e a iniciativa de irmos trabalhar na vinha do Senhor. Ou seja, de irmos para a casa do nosso Deus, para irmos para o reino que foi preparado desde o início da criação do mundo. Amém, meu irmão? Meu irmão, outra coisa muito importante, que aquela pessoa que estava na praça, onde o próprio dono da vinha perguntou que eles estavam desocupados, eram pessoas que não tinham compromisso, ou que não tinham expectativa de vida, ou que não tinham um patrão. Lá em Minas Gerais a gente costumava falar que o nosso coração, ele é como uma casa vazia na beira da estrada. Se o teu coração não tiver um dono, não tiver nada dentro dele, qualquer coisa que passar por ali, entra e faz morada. Pois que hoje você decida ter o seu coração cheio, que você decida ocupar-se das coisas do reino do nosso Deus, que você seja um trabalhador assíduo na messe do nosso Deus. Essa é a minha vocação e a vocação que você foi chamado e foi criado. Queria te perguntar nessa noite, meu irmão, como que você está agora? Na qual situação que você está? Você ainda continua na praça ou você já está trabalhando na vinha do Senhor? Você já está produzindo na vinha do Senhor ou você ainda está desocupado na praça? Meu irmão, gostaria de saber como que você pode contribuir com essa vinha do Senhor. Como que você pode convocar mais irmãos para que possa estar junto nessa vinha do Senhor? Ou então, meu irmão, gostaria de saber se você ainda continua como aquele trabalhador que trabalhou o dia inteiro, murmurando contra o dono da vinha, ou seja, murmurando contra Deus. Porque às vezes a gente não entende o coração de Deus. O nosso coração, a Bíblia fala que é enganoso, porque a lógica parece que quem trabalhou das 6 da manhã até as 5 da tarde, sim, deveria ter o salário maior. Mas o coração do nosso Deus, conforme foi o título que eu dei para essa nossa ministração, é entendendo o coração de Deus. Então, meu irmão, talvez a lógica, o que nós estudamos, ou o que nós entendemos, não é a lógica do nosso Deus, não é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus é que se você tomou a atitude de se voltar para Deus, Deus tem o salário para você igual, que é o sangue de Jesus, que é a misericórdia de Jesus. Amém? Meu irmão, que nós possamos ser aqueles que contribuímos com o crescimento da vinha do nosso Deus. Meu irmão, não é o momento da gente criticar, não é o momento da gente falar mal do dono da vinha. Meu irmão,
que não seja eu e você o motivo de algum irmão sair da igreja. Talvez esse nosso posicionamento de perguntar, de indagar, de questionar o dono da vinha, ou seja, o nosso Deus. Puxa vida, eu estou na igreja há tanto tempo, e o meu irmão entrou hoje na igreja e ele já tem os privilégios, ele está recebendo o mesmo salário que eu estou recebendo. Aí que está a questão, meu irmão. O coração do nosso Deus é bom. O nosso Deus continua sendo bom. O nosso Deus, ele tem o mesmo salário para mim e para você. Pois então, meu irmão, que nessa noite fique bem claro, não é o momento da gente questionar o dono da vinha pelo salário. É o momento da gente agradecer pelo sangue precioso de Jesus. É o momento da gente agradecer pela misericórdia, pelo perdão dos meus pecados, pela graça de poder estar aqui na tua casa e poder te servir. Meu irmão, nós não somos os melhores ou os maiores. É o momento, meu irmão, da gente trazer os nossos irmãos que estão na praça para a arca do Senhor. É momento de trazê-los para dentro, trazê-los para a casa de Deus. Meu irmão, e já finalizando, eu acredito, meu irmão, que se nós continuarmos com essa nossa mente de acharmos que somos os melhores, ou acharmos que o nosso Deus tem um salário maior para mim e não para o meu irmão, nós estamos no caminho errado. Se nós pensarmos desta forma, então nós não entendemos a salvação do ladrão da cruz, se podemos chamar ele de bom ladrão. Se nós tivermos essa mentalidade, ou essa metodologia, de a cada tempo que nós temos, o nosso salário for maior, então o que Jesus fez com o ladrão, então está errado. Pois eu quero te dizer que a minha fé, e eu espero que a sua fé também seja desta forma. Que o nosso coração entendamos que o salário que o Senhor tem para nós é a salvação. Jesus falou para aquele ladrão na cruz: hoje mesmo você estará comigo no reino do meu Pai. Ou seja, trabalhando na vinha do nosso Deus. Eu acredito, meu irmão, que a salvação do ladrão é um grande exemplo para mim e para você. Que não seja eu o motivo de escândalo, que não seja eu o motivo de fazer com que meu irmão desanime da fé, mas que eu possa ser o entusiasmo para ele, que eu possa ser um irmão que caminhe firme. Não estou dizendo que somos santos, não estou dizendo que é fácil, mas a palavra de Deus fala que existe uma coroa preparada para mim e para você. Mas de que forma que está preparado? Se eu for até o fim. Não significa que se eu chegar primeiro, mas se eu for perseverante até o fim. Meu irmão, não impeça a obra do Espírito Santo na sua vida. Que você não seja o atrapalho do Espírito Santo agir na vida do seu irmão. Que pelo contrário, que você seja um canal de bênção. Que você, aonde quer que você esteja ali para abençoar. Eu aprendi que o melhor lugar do mundo aonde eu possa estar é aonde Deus me colocou. Amém, meu irmão? Que essa mensagem então possa trazer paz no teu coração. Se você tivesse algum preconceito, que esse preconceito hoje caia por terra. Que nós entendamos a salvação daquele ladrão da cruz. Não importa se o primeiro trabalhador chegou às 6 da manhã e saiu às 5. Eu não importo se o meu irmão chegou hoje na igreja e ele foi levado para o céu hoje. A salvação é para todos nós. Amém, meu irmão? Que essa palavra possa ferver no seu coração. Que essa palavra possa fazer com o meu coração e o seu coração pareça mais com o coração de Jesus. Quando pequeno eu aprendi uma música que dizia assim: que se eu amar como Jesus amou, se eu olhar como Jesus olhou, se eu sentir o que Jesus sentia, eu sei que hoje à noite eu dormiria muito mais feliz. Amém? Posso orar com você, meu irmão? Que essa noite, que nós entendamos então o segredo do coração do meu Deus e do seu Deus. O coração dele é perfeito. Amém? Pai querido, nessa noite, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo sangue precioso de Jesus. E peço, Senhor, a ajuda do Espírito Santo para que possa tirar de mim, Senhor, todo tipo de preconceito. Que eu possa entender, Senhor, o teu plano de salvação, que é independente, Senhor, se foi para judeus ou se foi para os gentios.
O que importa é que o sangue de Jesus é misericordioso e suficiente salvador para a minha e para a sua vida. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família e a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.